Grandioso Deus, estamos na Tua presença, Senhor, e te pedimos, não tire o Teu Espírito de nós. Espírito Santo, não saia das nossas vidas. Precisamos, necessitamos, imploramos pela Tua presença. Não saia de nós, Espírito Santo, sem Ti nós não somos nada. Oh Deus querido, não tire, Senhor, a Tua presença das nossas vidas. Se o Senhor tirar a Sua presença, Deus, das nossas vidas, nós morreremos. Não teremos mais vidas, meu Pai. Então, nessa manhã, meu Deus, eu te peço, não tire, Deus, o Teu Espírito de nós. Desejamos, meu Deus, a Tua presença. Desejamos, meu Deus, a comunhão contigo. Desejamos, meu Deus, ouvir a Tua voz. Não saia de nós, não retire de nós o Teu Espírito. Deus, nesta manhã eu te peço que todo roubador da semente saia desta casa, saia das nossas vidas, do nosso coração, para que o nosso entendimento tenha fruto, Senhor. Espírito Santo, trabalha na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Não sai de nós, Senhor. Te pedimos nessa manhã, não vá embora das nossas vidas. Fique conosco, Espírito de Deus. Fale conosco nesta manhã. Fale com a Tua igreja, Senhor. Fala comigo, Espírito Santo. Que haja evidência, meu Deus, da Tua palavra na vida do Teu povo. Que haja evidência, Deus, da Tua palavra, Deus, na minha vida. Que o Senhor nessa manhã visite áreas, meu Deus, que não é visitada, Deus, nem pelas próprias pessoas mesmo. Que o Senhor possa limpar, meu Deus, o seu interior nesta manhã. Que o Senhor limpe, Deus, a sua mente. Que o Senhor sare, meu Deus, as feridas, meu Deus, deste povo. Sara, Deus, as feridas da Tua igreja. A angústia, meu Deus, na alma, no espírito. As enfermidades, meu Deus, no corpo. Meu Deus, a enfermidade moral, Senhor, no caráter. Só o Teu Espírito pode fazer isso. Dependemos do Senhor, Deus, para ser livres. Dependemos do Senhor para ser curados, para ser libertos, para ser transformados, meu Deus. Então, nesta manhã, Senhor, te pedimos, não saia de nós, em nome de Jesus. Estamos na 12ª aula e hoje nós vamos falar sobre vivendo pela fé na vida de Cristo. Essa aula é grande, então eu vou dividir ela em 2 partes. E no próximo domingo terminaremos essa aula. E hoje nós iremos falar vivendo pela fé na vida de Cristo. Peço aos amados irmãos que abram em Gálatas, capítulo 2, 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, 19 e 20. Vamos ler o que está escrito. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Cristo, que me amou e se entregou por mim. Quem é esse que está falando? É Paulo. E quem era Paulo? Vamos ver o que está escrito aí em Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Será que ele sempre foi esse homem que diz que Cristo vive nele? Que Cristo vive em mim, que já está morto? Será que ele sempre foi este homem? Filipenses, capítulo 3, diz assim, versículo 5. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus.
Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Um fariseu. Vamos ver aí também em Atos, capítulo 22. Quem era Paulo? Atos, capítulo 22, versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim todos vocês o são no dia de hoje. O que ele fazia? Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhos os sumos sacerdotes e todos os anciões. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados o que também estivessem para ser punido. O que ele fazia com a igreja? Aqueles que professavam o Cristo ressurreto, matava. Aí em Atos 8 está escrito assim, Atos 8, versículo 3, Saulo, porém, queria destruir a igreja. Atos 8, versículo 3, Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e lançava na prisão. Este que falou este versículo que no instante acabamos de ler, ele era perseguidor da igreja de Cristo. Matava homens e mulheres, entravam em suas casas e tiravam eles de lá para levar para ser preso. Torturava. Esse era Paulo. Atos 9, aí pertinho, olha o que diz a respeito dele. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, os que professavam a fé de Cristo, tanto homens e mulheres, os levassem preso para Jerusalém, respirando ameaça e morte. Eu lhe faço uma pergunta nessa manhã. Qual era o ar de Paulo? Ele respirava ameaça e morte. Estava possuído para pegar cristãos, torturar, matar, prender, humilhar, por causa que professavam a fé em Cristo Jesus ressurreto. Vocês estão me entendendo? E ele fala em Gálatas capítulo 1, vamos ver também, em Gálatas capítulo 1, olha o que ele diz no versículo 13. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo? Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-lo. Ele falava, vocês ouviram como eu agia no passado? Vocês se lembram o que eu fazia no passado? Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-lo. Ele falou no presente ou no passado? No passado. Ele falou, vocês estão lembrados quem eu era? No passado eu perseguia a igreja de Cristo. Só a igreja de Cristo? Vamos ver aí o que está escrito em Atos 26, 9.
Olhe, Atos 26, 9. Atos 26, 9. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Era a igreja? A Cristo também, ó. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Por isso que Jesus, quando se encontrou com ele, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ó, ele pensava em fazer várias coisas contra o nome de Jesus. Até um dia, vamos voltar para Atos 9 e vamos ver o que aconteceu com esse Paulo sanguinário, perverso, que queria destruir a igreja de Cristo e a muitos feriu, encarcerou, prendeu, matou, torturou. A muitos ele fez isso. Versículo 3 de capítulo 9 de Atos. Enquanto ele estava indo, pegou o decreto, pegou o papel que garantia que ele podia ir para Damasco, para fazer o quê? Matar, encarcerar e torturar. Aí ele diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recusasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escamas, e ele voltou a ver. E a seguir levantou e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Ele se encontrou com Jesus. Aquele Saulo perseguidor, destruidor, matador, que fazia com que os santos blasfemassem da sua fé, que torturava diante da sinagoga, que torturava diante do povo, tirava de crianças. No caminho ele teve um encontro com Jesus e ele ficou cego, e Ananias, da parte de Deus, foi lá, e nós acabamos de ler que ele, para que ele volte a ver e fique cheio do Espírito Santo de Deus. Este é Paulo,
que nós acabamos de ler em Gálatas capítulo 2. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo recebeu a vida de Cristo nele. Sua vida foi a mesma? Não. A sua vida foi transformada. Paulo descobriu o segredo da vida abundante. Ele afirma: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora não é mais a minha vontade, agora não sou eu mais quem ajo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não persigo mais a igreja, porque agora eu faço parte dela. Eu não destruo mais o corpo de Cristo, porque agora eu faço parte deste corpo. Ele recebeu, igreja, a vida de Cristo nele. É o segredo superabundante que vemos em Paulo. Paulo recebeu a vida de Cristo através de quem? Do Espírito Santo. Ele teve um encontro real com Cristo, na qual recebeu a sua vida. Eu e você recebemos a vida de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Paulo saiu e foi pregar, fez viagens missionárias, saiu pelo mundo afora, pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Mudando vidas de homens e mulheres. Foi preso? Foi. Foi torturado? Foi. Mas pregando a palavra de Deus. O que foi que ele disse? O morrer, para mim, é lucro. Paulo foi transformado pela vida de Cristo nele. A vida, o segredo de Paulo é esse. Ele recebeu a vida de Cristo nele. E por isso ele tem uma vida abundante. Vamos ver o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4, 10. Olha o que ele fala. Filipenses 11. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter em abundância quanto de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha a vida de Cristo e vivia de forma abundante na fome, no estar nu, no estar vestido, no estar doente, no ter fartura e ter comida limitada para comer. Ele disse aqui, tudo posso naquele que me fortalece. E essa fortaleza é quem? É Cristo. Na vida de quem? Na vida de Paulo, através do Espírito Santo de Deus. Paulo foi transformado pela presença de Deus, pela vida de Deus na vida dele. E ele disse, eu aprendi. Foi no passado, quando era perseguidor? Não, foi quando ele recebeu a nova vida. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, momento difícil, mas está com quem? Com Cristo. Sei também o que é ter abundância, momento feliz, com Cristo. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Por quê? Por causa de Cristo. A vida de Cristo nele proporcionou a Paulo uma vida abundante na terra. Tanto estar alimentado quanto de ter fome. Tanto de ter em abundância quanto de passar necessidade. Tudo eu posso
na vida de Cristo, no poder de Cristo, na presença do Espírito Santo, na abundância da vida de Cristo na minha vida, que me fortalece. Essa vida está disponível para mim e para você. Paulo nos dá a chave para que eu e você possa experimentar essa realidade ainda aqui, agora e nessa carne. Está aí em Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Qual é o segredo que ele deixou para eu e você? Ele disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, aí está o segredo. Vivo pela fé no Filho de Deus. Qual o segredo, Priscila, que Paulo deixou para mim e para você experimentar dessa vida abundante aqui na terra? Viver pela fé no Filho de Deus, Cristo Jesus. O segredo, igreja do Senhor, é viver pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Que eu e você podemos sim, na terra, na carne, ter vida abundante. A realidade da vida de Cristo em nós é operada por meio da fé. A fé que temos em Cristo nos habilita a receber a vida de Cristo e ter nossas vidas transformadas. Eu creio em Cristo, você crê em Cristo. E a fé que nós temos nele nos habilita a ter as nossas vidas transformadas, vivendo pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Eu e você podemos receber a mesma vida abundante que Paulo teve, está disponível para mim e para você. Aí você me diz: ah, Priscila, Paulo era Paulo, de fato era, eu sou eu e você é você. Diante de nós que estamos aqui, de todos que estamos aqui, quem era pior? Nós ou Paulo? Paulo acabava com todo mundo que dissesse: eu creio no Cristo, eu vou professar a fé de Cristo ressurreto. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Paulo ia lá e matava. Eu e você podemos e temos acesso a essa vida abundante que transformou num caminho, num piscar de olhos, a vida de Paulo. Está disponível para mim e está disponível para você. Basta você ter fé e crer que você pode, que você tem, que é um direito seu. Romanos capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz. Romanos 1, 17. O justo viverá pela fé, porque a justiça de Deus, Romanos 1, 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Cristo Jesus. É pela fé que viverá o justo. É tendo a certeza que mesmo na carne eu tenho uma vida de Cristo, independente das situações adversas, eu posso viver em novidade de vida através de Cristo. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Quanto mais eu tenho fé, mais eu me aproximo. Quanto mais eu tenho fé, mais eu me aproximo. O justo vai viver como? Pela fé. A minha vida e a sua vida está baseada na fé. Porque antes, outrora, eu e você éramos trevas. Estávamos nas trevas, perdidos, condenados. Mas pela fé
que ouvimos a palavra de Deus, que poderíamos nós ter o nosso nome escrito no livro da vida, o que foi que eu e você fez? Cremos. E estamos aqui. Alguém falou para a gente, olha, você é pecador, se você morrer assim, você vai para o inferno. E ali a gente foi ouvindo. Aí alguém disse assim, Jesus morreu na cruz para te salvar, derramou 8 litros de sangue para salvar você. Você vai ouvindo. E por que você está aqui hoje? Porque você creu que Jesus fez isso por mim e por você. Você estava lá no dia da crucificação? Estava? Não estava. E o que te faz estar aqui sentado nessa manhã? A fé em Cristo Jesus e na sua palavra. E é o Espírito Santo que traz você aqui. Amém? Como eu faço para aumentar a minha fé? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Nós nessa manhã estamos falando, vivendo pela fé na vida de Cristo. Como eu vou ter conhecimento da vida de Cristo? Ouvindo a palavra. E quando eu ouvir a palavra, o que é que vai acontecer comigo? A minha fé vai aumentando. E assim, a fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Cristo. A minha fé e a sua fé é aumentada pela palavra, pelo louvor, pela oração, porque tudo é palavra. É assim que eu descubro como é a vida de Cristo. É assim que eu descubro qual é o querer de Cristo, qual é a sua vontade, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele agrada, o que não agrada. A fé vem pelo ouvir da palavra. Se eu e você escutamos que não prestamos, que nós não somos nada, vídeo como você é feia, o que é que vai acontecer? Vai nos causar tristeza, vai nos causar ressentimento, mágoa, raiva. Aqui é uma porta que pode destruir ou mudar a sua vida. Ouça a palavra de Deus, porque na medida que você ouve, a sua fé vai aumentando. Ele vai falar, perdoe, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Você logo perdoa. E a sua fé vai aumentando. Olha, eu sou a cura. Você vai orar por cura e vai ser curado. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando. Está escrito em Provérbios capítulo 4, 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Como é a luz da aurora? O próprio versículo fala, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como eu tenho que viver? Pela fé na vida de Cristo. Como a luz da aurora. 6 horas da manhã, aquele solzinho frio, dá para você enxergar. 7 horas, 8 horas, quando chega meio-dia, o sol está como? Tinindo. A minha vida e a sua vida tem que ser guiada de fé em fé, crescente, como a luz da aurora. A vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Ouça a palavra de Deus, que a sua fé vai aumentar, e você vai crer cada dia mais na vida de Cristo. E um dia, para você, será dia perfeito. Amém? Um exemplo. Um homem com medo de voar. Ele chega no aeroporto com medo, ansioso, mas ele precisa fazer essa viagem. Ele precisa chegar ao destino e esse destino só pode chegar pelo avião. Aí o que é que ele faz? Ele chega no avião, coloca o cinto de segurança,
20 minutos antes da decolagem, ele deve ouvir atentamente as instruções de emergência. Quem já viajou de avião sabe. Ele não tem confiança na capacidade do avião de levá-lo ao seu destino. Ele tem o quê? Medo. Mas na medida que a viagem vai avançando, o passageiro começa a mudar. A viagem vai avançando, ele está lá no alto e a viagem demora. Ele começa a mudar. Ele primeiro desabota o cinto, depois almoça e logo já está conversando com a pessoa do lado. Ele começa a brincar também com a aeromoça, com os passageiros. Aí eu lhe pergunto, por que essa mudança? O que será que aconteceu? Existe mais fé a 30 mil pés? Lá no alto tem mais fé? Claro que não. Quanto mais tempo ele ficava no avião, mais fé ele exercia naquele objeto. Quando conhecemos mais a Deus, a sua palavra, vamos nos despindo de nós mesmos e pela fé na vida de Cristo, agora já aumentados, temos uma vida diferente. É assim. Você vai no avião, está lá com o coração palpitando, mas na medida que você vai indo e não aconteceu nada, você vai ficando calmo e relaxado. Se desprende, brinca. É diferente daquela pessoa que estava ali fazendo check-in ainda para entrar no avião. Assim é eu e você com Deus. Quanto mais nos aproximamos, a nossa fé vai crescendo, vamos confiando mais em Deus e vamos nos despindo do velho homem. E à medida que a fé aumenta na vida de Cristo, a vida de Cristo é reproduzida em mim e em você. Amém? Como receber a plenitude de Cristo? Fale comigo. É receber pegando. É possível receber a plenitude de Cristo pegando. É possível alguém que se arrependeu e teve uma experiência com Cristo não experimentar esse poder de vida de Cristo agindo em sua vida? É possível. Alguém que se converteu, se arrependeu e não receber a vida de Cristo? É possível. É possível. Temos prova disso. Há pessoas com problemas na igreja que ainda são independentes e rebeldes. Não gosta do que o pastor fala, não gosta do que a pastora fala. Se ouve uma palavra aqui, misericórdia a Deus. Não se arrependeram e não estão dispostos a renunciar para fazer a vontade de Cristo. Há também muitas outras, talvez a maioria, que se arrependeram, amam a vontade de Cristo de todo o coração, mas muitas vezes descobrem que não fazem a vontade de Deus. E o que está faltando para essas pessoas que se converteram, que amam a obra, que amam fazer a vontade de Deus, que renunciam? Às vezes, está faltando mais fé. Como o pastor disse aqui, mais tempo com Deus. Por quê? Porque na medida que nós nos aproximamos, a nossa fé vai aumentando. Se eu e você passarmos a semana toda ouvindo piada, novela, filmes de terror, de suspense, e não pegamos na Bíblia, sentiremos fé no momento da adversidade ou medo e desespero? Medo e desespero. Mas se nós estamos na busca pela comunhão com o Espírito Santo, ouvindo a palavra, vindo aos cultos, lendo, orando, vem o momento da adversidade, nós logo pegamos a palavra. Oi, Senhor, está escrito aqui na tua palavra. Nós ungimos a casa toda, clamamos de cima a baixo e professamos a nossa fé. É ou não é? É. Por quê? Porque a nossa fé está aumentada. Vamos ver o que está escrito aí em João, capítulo 1, versículo 16. Para receber a plenitude de Cristo, temos que pegar.
João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, de graça em graça. Vou ler de novo. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A plenitude de quem? De Cristo. Se o versículo nos diz que todos temos recebido da sua plenitude, é porque todos recebemos. Está disponibilizado para mim e para você a plenitude de Cristo. O que é plenitude? Totalidade, estado do que é inteiro, completo, integridade. Qual é a plenitude de Cristo? É sua santidade perfeita, seu amor perfeito ao Pai, seu coração puro, humilde, perfeito, manso, calmo, íntegro. Essa é a plenitude de Cristo. E como Cristo quer eu e você? Cristo quer eu e você completo. Porque todos nós temos recebido graça sobre graça. De quê? Da plenitude de Cristo. Como Cristo quer eu e você? Plenos, completos. Por quê? Porque Cristo é tudo que eu e você precisa. Não precisa de nada mais, só precisamos da vida de Cristo em nós. Porque todos nós temos recebido da plenitude graça sobre graça. É a santidade de Cristo, é a justiça de Cristo, é o amor de Cristo com o Pai, é um coração manso, humilde, é a transformação da vida de Cristo nas nossas vidas. A vida de Cristo transforma a minha vida e a sua vida. Se eu fosse perguntar aqui a cada um que está aqui, como foi sua vida antes e como é sua vida agora? Vocês têm histórias horrendas, terríveis para me contar. É ou não é? É. Você vai dizer, eu era assim, eu era assado, quando? No passado. E agora? Agora eu sou diferente. Por quê? Porque você recebeu, através do Espírito Santo, a vida de Cristo. Amém? Porém, ao olharmos para nós, nos perguntamos, será que eu recebi a plenitude de Cristo? Eu e você se perguntam. Será, meu Deus, que eu recebi essa plenitude de Cristo? Será que eu estou completa em Cristo? Será que eu estou tendo a totalidade de Cristo? Quando nos lembramos do que fazemos durante a semana, da briga de ontem, da amargura de anteontem, do ciúme, da preguiça, do ressentimento, da semana passada, da impureza, de 3 semanas atrás, dos maus pensamentos. Nos perguntamos, o que há, Senhor, de errado em mim? O que há, Senhor, de errado em nós? O que há de errado no meu interior? Já que está escrito aqui em João 1,16, porque todos nós temos recebido da plenitude de Cristo, graça sobre graça. O que está acontecendo comigo? Por que eu não tenho essa plenitude? Vou falar para você agora. A palavra, todos temos recebido, na língua original em que foi escrita, tem significado, é uma palavra grega, que é lâmbano. Diga comigo, lâmbano. Tem significado de pegar. A plenitude de Cristo está aqui nessa mesa. É esse jarro. Está aqui, de graça. Você não paga nada. O que é que eu e você temos que fazer? Pegar. Lâmbano quer dizer pegar. Você só precisa pegar. A chave para eu e você receber a plenitude de Cristo, a sua totalidade, a sua integridade, é a fé que recebe pegando. A fé
é como essa mão. Aqui está a fé e nesse jarro está a plenitude de Cristo. Está disponível para mim e para você. O que é que nós vamos fazer? Pegar. Crer que já está disponível a totalidade, a integridade, o complemento da vida de Cristo para a minha e para a sua vida. Você só precisa pegar e crer. Você só precisa tomar posse daquilo que está disponível para você. Está disponível. Como o pastor falou a respeito dos dons, estão todos aqui na mesa. Você vai pegar. Você só fica sem o dom se você quiser. Você só fica sem a plenitude de Cristo, a completude, a integridade, se você quiser. Se você não quiser pegar, você não pega, você fica sem. Mas quem quiser pegar, a plenitude de Cristo está aqui nesta manhã, para que você pegue e tome posse daquilo que é seu. Quando Jesus disse a Pedro para jogar um anzol no mar e para pegar um peixe, Jesus disse a Pedro: vai, joga o anzol e lamba-no. Que quer dizer o quê? Jogue o anzol e pegue. O peixe chegou. Quando o anzol caiu na água, já estava lá esperando por Pedro, ele só precisava pegar. A plenitude de Cristo, a fé na vida de Cristo, para mim e para a sua vida, está disponível nessa manhã. Quando Jesus disse a Pedro para jogar o anzol no mar e para pegar um peixe, Jesus disse a Pedro: vai, joga um anzol e lamba-no um peixe. O peixe já estava lá. Só precisava de uma atitude de Pedro. Nessa manhã, a plenitude da vida de Cristo está aqui, disponível, de graça. Você não paga absolutamente nada. É só você pegar. Você vai receber a plenitude de Cristo nesta manhã, pegando. Jesus estava dando peixe, mas Pedro que tinha que pegá-lo. Quando em outra ocasião diz que Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, com a mão, os abençoou, a palavra que aparece nos evangelhos é pegar. Os pães já estavam lá, ele só multiplicou, e todos que estavam lá pegaram. Se saciaram ou não se saciaram? Se saciaram, eles só precisavam pegar. Já estava disponível. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 7. A cura do servo de um centurião. Vamos ver. Vou ler para adiantar. Tendo Jesus, Lucas 7, a partir do versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então, Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem
E voltando para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. A cura estava ali, diante daquele centurião. Ele precisou o quê? Pegar. Não precisa o Senhor ir. Basta uma palavra que ele vai receber lá. Ele pegou pela fé a cura do seu servo. Ouça a palavra de Deus nessa manhã. E através da palavra, receba a plenitude de Cristo nessa manhã. Foi o que o centurião fez. Ouviu a palavra e disse: não precisa. Eu não sou digno que o Senhor passe do meu portão, entre na minha casa, sente no meu sofá. Daí mesmo o Senhor libera uma palavra e o meu servo vai receber lá. Ele recebeu pegando. Ele sabia quem era Jesus. E por isso, ele mandou seus servos ir atrás. E eu creio que você também sabe quem é Jesus. E conhece a sua palavra. Então, nessa manhã, saia daqui diferente. Creia na plenitude de Cristo para a sua vida. Portanto, podemos compreender como recebemos a plenitude de Cristo, a sua totalidade e abundância. Recebemos quando pegando, porque está disponível para quem quer pegar. Lâmbano significa receber pegando. Eu estou com sede, né? E o Ded trouxe água para mim. Ela disponibilizou para mim. Porém, eu estou com sede. Se eu não pegar essa água, eu recebo? Está disponível para mim, mas eu só vou receber se eu pegar. E o Det disponibilizou essa água para mim. A todo tempo com sede. Mas eu só posso beber se eu pegar a água. Se eu descer daqui e não beber dessa água, eu vou continuar com sede, embora esteja disponível para mim. Vocês estão entendendo? A plenitude de Cristo está disponível para você nessa manhã. Você só vai receber se você pegar. Vou ler a história que está aqui na apostila. Conta-se a história de uma mulher miserável. Conta-se de uma mulher muito pobre que vivia sozinha em um casebre. O teto com goteira, sujeira para tudo que é lado. E a mulher enferma, deitada na cama sem poder se levantar. Não tinha um tostão para ir ao médico e nem comprar remédios. Um vizinho cristão compadeceu e foi visitar esta mulher. Ao chegar lá, encontrou essa mulher miserável, amargurada, triste e sem esperança. Depois de limpar um pouco a sua casa, ele alimentou ela e perguntou: eu posso orar pela senhora? Enquanto ele orava por ela, ele abriu os olhos e viu um quadro na parede. Era um quadro esquisito. Não tinha nenhuma pintura. Tinha apenas muitas coisas escritas. Ao terminar de orar por ela, ele perguntou: o que é esse quadro aí na parede? Ela respondeu: ah, meu filho, essa é a única coisa boa que eu tenho. Faz me sentir um pouco mais digna. Sabe o que é? Eu não sei ler e nem sei o que está escrito aí. Mas há muito tempo atrás, os meus tios, gente do bem, eram eles que me sustentavam e cuidavam de mim. Eu vivia muito melhor do que agora, mas eles eram velhinhos, já avançados em idade. E um dia, uma pessoa veio aqui e me disse que eles morreram e me deixou isso aí, esse quadro na parede. Com um dinheirinho e fiz uma moldura que está aí. E toda vez que me sinto um pouco desanimada, eu olho para esse quadro e me lembro que eu não sou tão miserável assim. E que tinha gente da família que me amava e que era gente do bem. O que foi que o irmão fez? Pegou o quadro. O irmão pegou o quadro e começou a ler. E quando ele lia, seus olhos foram arregalados, quase saindo da caixa. Aquele quadro era o comunicado de uma herança que os tios haviam deixado para aquela
mulher. Aquela mulher era rica, tinha milhões no banco, no nome dela. Tinha uma enorme herança. Poderia ser tudo o que quisesse, mas vivia uma vida miserável. Ela tinha uma herança porque ele havia sido doada, mas ao mesmo tempo não tinha, porque ainda não havia pegado, pois não recebeu pegando. Aquela mulher vivia uma vida deprimida, numa casa miserável, caindo aos pedaços, mas ela não sabia, não tinha conhecimento, que aquele quadro era uma herança de milhões que tinha no banco no seu nome. Ela vivia uma vida capengando, murmurando, triste, depressiva. Por quê? Não recebeu a herança que foi doada de graça, sem nenhum esforço para ela. Nessa manhã, a plenitude de Cristo está disponível para você. Você só vive a mesma vida que vivia outrora. Se você quiser, tire o quadro da parede, leia e tome posse. Nessa manhã eu vim aqui abrir os seus olhos, como Cristo abriu o meu. Assim como este homem pegou o quadro e leu para aquela mulher que vivia uma vida miserável e horrenda. Nesta manhã, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Ler o quadro para você saber que tem uma herança doada no seu nome que está disponível, que você só vive essa vida se você quiser, mas se você quiser viver a vida de Cristo aí morando dentro de você, receba pegando. Depois que aquela mulher ouviu, a vida dela foi mudada. Que a vida de Cristo em nós não se torne uma simples doutrina guardada na apostila. Corremos o risco de que Cristo se torne uma doutrina em nossas apostilas e a verdade se torne um quadro na parede, empoeirado, desbotado, manchado. Que não seja assim na minha e nem na sua vida, que Ele seja a nossa vida. Somos ricos, não vivamos uma vida de pobreza. Eu e você pode pegar a vida de Cristo nessa manhã e receber. Conclusão: a fé na vida de Cristo não dá poder a Cristo para fazer algo em minha vida e nem na sua. Ele não precisa de fé para fazer alguma coisa, nem por mim, nem por você. A fé na vida de Cristo nos habilita a receber o que Cristo já fez. Ele precisou da nossa fé para ir para a cruz? Foi você que creu para ele ir para a cruz? Não. A fé que eu tenho na vida de Cristo me habilita a receber o que Cristo já fez na cruz. A fé na vida de Cristo me habilita a receber o Espírito Santo. Não é poder para dar Ele. Não é poder para Cristo ir para a cruz. É poder para receber. Eu recebo pegando. A fé na vida de Cristo não dá poder a Cristo para me curar. Dá poder a mim para receber o que Cristo já fez. A cura já está disponível. A plenitude já está disponível. A fé, igreja, na vida de Cristo te habilita a receber o que já está aqui nessa manhã e de graça. Vocês estão entendendo? Saia nessa manhã diferente. A fé na vida de Cristo me habilita a viver a vida de Cristo em mim. Vocês entenderam? Então creia em Cristo. Você não precisa crer para Cristo ter poder. A plenitude já mora em Cristo. Você só precisa crer para receber a herança que já é sua. Amém? Próxima aula teremos a continuação desse estudo, porque é extenso. Vamos falar, a chave é a fé, e se é pela fé, para que serve o arrependimento? Concluiremos essa aula
essa 12ª aula na próxima semana. E assim